Olá, amigos! Este é mais um momento Oficina de Emoções. Hoje vamos falar sobre algo que acontece dentro da nossa vida e nós nem percebemos. A começar por mim. Aliás, todo tema que de alguma forma eu falo tem a ver comigo. É a minha experiência de vida, é a minha experiência pessoal, a minha observação no meio em que vivo, onde estou, que de repente me dá tantas lições de vida que eu partilho com vocês. Então hoje eu vou partilhar com vocês uma experiência que eu já há algum tempo observei em mim, que é a arrogância. A princípio a gente pode até se impactar, né? Pensando, meu Deus, eu não sou arrogante. Eu sou humilde, eu sou uma pessoa mansa, eu sou uma pessoa paciente, eu sou uma pessoa isso, aquilo, mas arrogante, não, eu não sou arrogante, não é? A gente pensa assim. Muitas vezes pensamos que a arrogância é aquela pessoa autoritária, aquela pessoa que fala grosseira, aquela pessoa que bate de frente com a outra. E isso nem sempre é arrogância. Mas tem um tipo de arrogância que é sutil. É essa que eu desejo falar hoje aqui no nosso Momento Oficina de Emoções. E que está muitas vezes embutida em nossa fala no dia a dia, com a pessoa com quem moramos, convivemos, no trabalho, na comunidade, na nossa família, e não percebemos. E a outra pessoa, ela termina de alguma forma se incomodando, mas não fala, ou nem percebe exatamente por que se incomoda. E vai guardando, e vai guardando, e vai engolindo, não é? E isso também não é saudável para as nossas relações. Então, a arrogância é aquela situação em que nós não acolhemos o outro do jeito que ele é. Primeiro tipo de arrogância, sem dizer que é o mais importante ou menos importante, primeiro que eu vou falar agora, não é? É esse. É olhar as diferenças e não se conformar com as diferenças. Eu não me conformo que aquela pessoa pense diferente de mim. Mas não é possível que ela não enxerga isso. Mas não é possível que ela ainda não mudou. Mas não é possível que ela esteja nesse caminho e já passou por tantas coisas e continua. Teimosia, não é? Então as pessoas, elas de alguma forma fazem escolhas equivocadas, são teimosas, fazem atitudes e tomam atitudes que nós já sabemos que não são boas. Às vezes, quem sabe, até nós já falamos com a pessoa, alertamos, mas a pessoa não quer saber. E aí a gente fica inconformada, inconformado. Poxa vida, não é possível. Isso é arrogância. Olha que loucura, não é? Pois é. É uma arrogância sutil. Por quê? Porque nós queremos colocar a pessoa dentro do nosso padrão de pensamento, dentro da nossa moldura. E às vezes aquele quadro não cabe na nossa moldura, não é? Na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, conforme a nossa escala de valores. Certo que tem coisas evidentes em que a pessoa realmente está fazendo coisas equivocadas, mas não cabe a nós julgar. Não cabe a nós se incomodar com essas coisas e nutrir esse sentimento de inconformismo, às vezes até mesmo de raiva, né? Até deixa a pessoa para lá, exclui a pessoa. É arrogância. E aí, o que fazer? O que fazer não é estar conivente com o erro. Não se trata disso. Porque, repito, às vezes está claro, está evidente que a pessoa ela está num caminho equivocado. Mas vamos pensar diferente. Vamos nos colocar no lugar dessa pessoa e pensar por que ela chegou a esse ponto. Por que ela está caminhando desse jeito, nesse caminho? Você está entendendo? É disso que se trata. Não de pensar, puxa vida, não é possível, ainda não viu, ainda não se consertou.
mas pensar, por que que ela ainda não viu? Por que que ela ainda não se consertou? Por que que ela ainda está andando aí? Por que que ela começou a fazer esse tipo de caminho? E aí considerar a história de cada um. Olha que coisa mais linda, não é? A história. Cada um de nós tem uma história, e a história, que a maior parte das vezes justifica as escolhas de cada um de nós. E nesse momento nós precisamos considerar a história da pessoa. E aí saímos do julgamento para a compreensão. E deixamos de ser arrogantes. Não é? Arrogância também é não estar aberto ou aberta para aprender com outras pessoas, principalmente pessoas que nós olhamos e pensamos, nossa, essa pessoa não tem nada para me ensinar, não é? E, no entanto, a todo momento a vida nos ensina alguma coisa. Qualquer pessoa, de qualquer cultura, de qualquer idade, seja lá a história daquela pessoa, em algum momento ela pode nos ensinar. E tem muita gente que quando alguém fala sobre um assunto que a pessoa domina, diz, eu já sei, eu já vi, eu já faço isso, eu já fui, eu já conheço. Isso é arrogância. Olha, poxa vida! Maria Salete, então eu sou arrogante e nem percebia que eu era arrogante. Pois é, meu amigo, minha amiga. Quanta arrogância nós temos. Essa prepotência de estarmos no nosso lugar, no nosso pedestal, sem percebermos. Repito, sem percebermos. Sem fazer voluntariamente essa questão de ser mais do que o outro. Mas, de repente, nós sinalizamos que nós não precisamos daquela informação. Nós não precisamos do outro, daquilo que o outro vai falar, porque a gente já sabe, não é? Então, hoje o nosso momento Oficina de Emoções nos chama a certas situações de arrogância, onde nós desprezamos a ajuda do outro, falamos que o outro não precisa nos ajudar porque nós já sabemos, vamos conseguir sozinho, não é? Ou não acolhemos a diferença do outro, não o erro, mas a diferença é procurando considerar a história de cada um. E assim ficamos por aqui. Deseja saber mais sobre o nosso trabalho? Acesse o site www.casademaria.org.br. Até a próxima, com a graça de Deus.